E aí, pessoal, beleza? Hoje vocês estão vendo que o ambiente aqui é outro, né? Um ambiente diferente, um ambiente legal. A gente fez esses dias atrás um outro podcast lá da casa do nosso amigo Guilherme, o Gulli, e lá eu tive o prazer de conhecer, ele me apresentou um grande amigo dele, que é o Alexandre, que é o anfitrião que está nos recebendo hoje aí, vocês já vão ver, vão poder conversar com ele aí. E aí a gente veio fazer um trabalho, a convite dele, a gente veio aqui em São Paulo fazer um trabalho na maravilhosa Silverado dele. Depois vocês também vão ver as imagens aí que a gente vai colocar junto para vocês. E aí eu falei, poxa, já que estamos aqui, o ambiente aqui é maravilhoso, né, Paulinho? É, um pouquinho. É lindo É demais. Falei, pô, gostoso. vamos aproveitar essa galera legal aqui que tem uma vibe maravilhosa e vamos fazer aqui um podcast também. Então, eu vou pedir primeiro o Alexandre vai se apresentar, depois o Wilson, né? O Will. Wilson e depois o nosso amigo Paulinho, eles vão falar quem eles são, o que eles fazem e tal. Se eles gostam de carro ou não, eles gostam bem pouquinho de carro, sabe? Bem pouquinho, 10 vezes mais do que a gente, mais ou menos. E aí a gente vai fazer um bate-papo aqui. E sabe o que é o legal disso aqui? Eles gostam de carro, eles têm carro, e eles conhecem pouco, por exemplo, da modernidade que vem para dentro desse mundo. Estão conhecendo agora, né? Principalmente o Alexandre, que já está colocando o sistema de injeção na caminhonete. Inclusive, a gente vai fazer uma viagem legal agora com a caminhonete dele. Bom, a gente já conversa sobre isso aí. Alexandre, por favor. Legal, um prazer estar aqui com você, Edu. É, conheci você semana passada, depois eu fui estudar um pouco do assunto, e eu tinha Silverado, estava louco para fazer esse sistema, e você veio aqui e colocou para gente. Sou do mercado imobiliário, não tenho muito conhecimento como vocês aqui são feras de carros aqui, né? Mas eu estou começando nesse mundo do carro antigo, eu tenho a Silverado, eu tenho também aquela Land Rover 1950, nós vamos mexer nela, Não né? é aquela, é uma Land Rover. E tem o Thunderbird que tá ficando pronto aí, tá preparando aí para ficar. Por enquanto, essa é a minha coleção de carro antigo aí, né? As feras aqui tem muito mais. Show de bola. Doutor, se apresente aí para a galera, por favor. Bom, eu me chamo Wilson. O Wilson é bom, conhece essa, né? E eu sou da área financeira, não sou ligado à área mecânica, mas eu sempre gostei de carro desde pequenos e comecei a brincar de ser colecionador aí já faz acho que uns 25, 30 anos atrás. E comecei comprando uns carros e fui comprando e fui aprendendo, mexia, teve uma época quando eu era garoto eu ainda mexia, né? Nos carros, eu gostava de mexer, fuçava, essas coisas todas. E hoje eu gosto de olhar muito para os carros, ando pouco com eles, tenho um pouquinho de carro que dá um pouco de trabalho e já perdi um pouco aquele ânimo de ter uma coleção de carros tops, que quando eu falo carros tops, eu chamo aqueles carros, vou dar um exemplo, um Bel Air, um Impala, um Cadillac, eu já tive, meu amigo tem um Cadillac. E eu já tive esses carros, mas hoje eu gosto muito de ter Hot, então eu gosto de carro. Eu olho um carro, acho bacana, eu quero ter aquele carro. Lá eu pego, acabo comprando um carro. Mas sempre carros antigos. Assim, abaixo de 80, 75 para baixo. Até começa nos 29 e aí vai subindo. Mas sempre os carros mais antigos. E pelo que me falaram, não sei se você pode dar o número exato, mas parece que tem uma meia dúzia de carro na garagem. Eu tenho uns 40 carros, mais ou menos. Uns 40 carros 40 e pouco. tá bem dentro do número. Tá, 40. tá certo. Mais ou É menos. meia dúzia de dúzia, né? É. Não, show de bola, é Vamos ver se ele bacana. manda umas fotos pra gente. Mas pra depois eu mostrar. vocês sabem que um dia desse eu levei a filha de uma amiga minha, ela falou, queria ver seus carros. E ela olhou os carros e falou, eu tenho 7 Fusca, não é conta de mentiroso, mas eu tenho 7 Fusquinha. E um de cada ano, começando com os mais antiguinhos, tudo. E ela falou, poxa, mas uma coleção que não tem Ferrari? Eu falei, eu já tive 3, é só você olhar as fotos aí. Acontece que eu já resolvi me Fui desfazer dessas 3. Já tive vai 3 mudar. ao mesmo tempo, 3 Ferraris ao mesmo tempo. E que é um carro maravilhoso. Hoje eu tenho uma Maserati, que usa um motor de Ferrari também. Mas eu falei para ela, não, curte os outros carros. Tem Corvette, é um carro bacana, sabe? Então, Você sabe que a Maserati ela tem uma história legal aí, que o pessoal está começando a se ligar no Brasil agora. Lá nos Estados Unidos compra-se Maserati com preços muito interessantes, mesmo. Aí o pessoal traz para o Brasil, tira a mecânica dela para fazer projetos. Aí compra-se na China
os coletores da Ferrari. Porque o motor da Maserati é um motor, é uma Ferrari, só que ele vem escrito Maserati. Aí o pessoal tira os coletores da Maserati, coloca o motor da Ferrari e daí fala que é motor Ferrari. Você sabe que esse motor, eu tenho uma Gran Turismo. Esse motor da Gran Turismo, ele foi feito na Ferrari para a Maserati. Foi feito para a Maserati. E o motor ficou tão bom, eles gostaram tanto, que eles começaram a colocar nos outros carros. Aí colocaram na Ferrari. Então, quer dizer, na verdade, esses dias eu falei, cuidado com esse meu carro que é motor de Ferrari. Ele falou, esse carro é motor de Maserati. Não, é Aquela motor Ferrari é que tem motor de Maserati. Não sei. É isso, Não, certeza. eu não sei. Certeza. Eu sei que a minha agora. Maserati é a última com motor Maserati, que é 3.200 GT. Não, mas a minha, né? todo mundo pode Aquela ser a eu tenho última. certeza, A então minha, mais a minha é feio. motor de Maserati Ô, também. Alexandre, vamos bater uma sinuca enquanto Eu você acho, essa discussão aí, né? eu tô, meu, é Bom, o complicado. Paulinho, olha, gente, eu não vou discutir com o Paulinho é mais entendido que eu, mas esse caso específico eu tenho certeza, porque eu tive uma conversa esses dias com o mecânico que eu estava olhando, eu falei, essa Ferrari tem um motor, é o mesmo motor da minha Maserati? Ele falou, não. Essa Ferrari é motor de Maserati. Maserati utilizando. Exatamente. Não era Mas que são essas histórias, É. são assim e assim vem as evoluções. Muitas empresas fabricam, montadoras fabricam carros ou projetos para outras montadoras, descobrem que o projeto foi bom e ficam para elas. Mas eu acho que o que ele falou tá certo, eu estou prestando uma atenção, que é o seguinte, a Maserati, ela tem motor Maserati mesmo. Tem. Acontece que num certo momento, que são nesses carros mais novos, de modelo mais novo, eles pediram para a Ferrari fazer o motor. Sim, que foi E quando aí- a Maserati foi adquirida pela Ferrari. Justamente. Isso. Aí eles Tá? fizeram um O motor projeto para aquele carro. 3200 GT, que é a minha, aquela bumerangue Sim, atrás, é a última Maserati com Motor Maserati, originalmente, Maserati. feita pela Maserati, Isso. Maserati ainda, não Maserati barra Ferrari. É. Ou E aí, Fiat, no mercado, isso ou muda o quê? Stellantis, ou Peugeot, Vamos dizer ou assim, no mercado. Chrysler. Você Só já para eu entender, Paulinho, no É. mercado, o que muda, por exemplo, a Maserati, o motor Maserati, no outro ano é o motor Ferrari, vai. Vamos dizer, do que você tinha. A minha última com motor Maserati e a outra com motor Ferrari. A dele Existe tem uma grande peça ainda. desvalorização de uma para Não, a outra? dele tem peça ainda. Ele tem um monte de peças. É. E eu não tenho. Aqui já começa a Eu não sofrer. tenho. então é Não, problema. Mas assim, ó. Não, mas ele assim, fala ó, com a boca cheia. Não, mas é que é Não, bacana. o meu Não, motor é Maserati, lógico. mas você sofre? Não, mas Não, ele não, sofre, só- mas... Fica tranquilo que a Maserati voltou a fazer motor Maserati. Já vão começar a sair Maseratis. Não, Não, já sai Não agora. usando motor É que são 6 Ferrari. cilindros, né? É os 6 cilindros. São seis é os 6 cilindros. cilindros. Ah, Já é motor Maserati mesmo. Com certeza. Tá? Mas vai vir o V8 também. É, né? Vai vir Tomara, um V8. né? Não vai vir um Tomara. V8, também vai vir um V8 da Maserati mesmo, tá? Antes do Paulinho se apresentar aqui, mas isso que você perguntou aí sobre, Paulinho falou ali, a minha é uma Maserati com motor Maserati, né? Não é motor Ferrari, por exemplo, né? Quando houve a fusão. Aqui no Brasil, até não se tem muito esse preciosíssimo, né? Por isso aí. Mas se você falar na Europa isso aí, o cara fala assim, não, tem um valor diferente, sim. Talvez para uns isso não importe, mas para outros, o cara que viveu essa época e foi e comprou o carro dessa maneira, para ele esse carro vale mais. E tem diferença na tabela. No Brasil também tem. Tem, Paulinho? Você lembra da Auto Latina? O Sim. que era a Auto Latina? Ford e Volkswagen. Alguém compra Ford com motor Volkswagen? Não, Alguém compra Volkswagen com motor Ford? Tá explicado? tá explicado aí, você Não entendeu? compra, não compra, não Tem razão. adianta. Esse não é Volkswagen, esse não é Ford. Acabou. Aqui também existe isso ainda. Aqui. E a Mercedes faz hoje o carro com motor da Peugeot. Peugeot. Mas não Quando só você abre o Não, motor, a é Peugeot. BMW também. BMW também. É o mesmo motor. É uma maravilha. Agora vamos pedir para o professor Paulinho se apresentar, né? Ah, Se apresenta aí para a galera, Vamos Paulinho, lá. por favor. Obrigado, Edu. Bom, meu nome é Paulo, tá Paulo Marte Filho. Eu venho do mercado de construções, tá? Hoje não mais, hoje eu cuido dos meus carros e cuido dessas pessoas que estão aqui do meu lado com passeios de carros antigos. Hoje o meu trabalho é fazer as pessoas passearem e colocar os carros antigos na estrada, né? Mas quando você fala colocar na estrada, Paulinho, a gente vinha conversando ali na Uhum. semana passada e tal, foi na sexta-feira, né? Foi, na Na sexta-feira. sexta-feira. E você falava que você às vezes roda aí 50, 60 quilômetros para ir fazer um rally, né? Rodo. Por hora. 50, 60? Por hora.
Pode pôr um hora. zero na Não, frente. por hora. Como a Ah, gente por hora. roda assim 2, 3 dias, faz a conta. Não, a gente faz, eu faço assim junto com a Valéria, que é minha esposa aí, minha navegadora. A gente faz. Semana retrasada a gente foi para Blumenau fazer o do rally do Vale Europeu, que foi uma delícia também. Fomos já para Punta del Este Mas fazer rally. você manda o teu carro, você coloca numa carretinha. O que é isso? Ah, não, você vai rodando O mesmo? que é É carreta? sério? Eu não sei o que é carreta. Vai andando. Esse, Não sei. esse, Vai esse, andando. Eu não esse, sei o que é esse, isso, esse não. anda Vai com os andando. carros. Eu não sei. Ele anda, ele anda. Eu não, eu vou Ele anda. rodando. O de Ponta del Este, especificamente, não fui. Eu fui até Pelotas. E de Pelotas para Ponta del Este eu fui rodando. Na volta, aí estava uma cegonha lá esperando com o Luiz, que é o que vai com a gente sempre nessas viagens. Eu falei, Luiz, boa viagem, tá? Que eu também vou rodando. E vem com uma Mercedes 350 SL 1971. Então eu rodei com ela 3.000 quilômetros em 5 dias. Ih, Não, e ele vai em tudo que é prazer, lugar, né? vai com o carro. Uma delícia. Uma delícia. Onde ele vai é com o carro. Então, resumindo, Paulinho é um Cara, cara que Quantos ele usa... carros usa. ele tem? Quantos Ele usa. carros ele tem Usa. também, que ele não falou, né? Falo 16. Ah, 16. Tá? Eu achei que ele tinha mais também. Não. Já foi, já. Os nacionais eu vendi tudo. O nacional eu vendi tudo. Agora tá só com... Eu tô mais na parte dos alemães. Quando eu falei, eu não tenho os tops, ele que tem os tops. Os Não, tops não tem estão- top, Ah, não, mas não tem é os assim, tops, não. tem os tops. E aí eu comprei agora, que eu pensei que a Valéria fosse brigar comigo. Eu cheguei em casa com um Cadillac Eldorado 71. Eu falei, ela vai me matar agora de vez. Ela falou, e adotou o carro. Falou, esse é meu. Tô sabendo dessa Esse história é aí. meu, ele vai para concurso, vamos restaurar no original, que eu quero esse carro de concurso. Sou contra. Ah, Não, eu mas, sou contra, não. Eu mas gosto se de a, carro. se a patroa Peraí. disse, vamos Não, fazer, né? Você sabe quem manda, né? Porque eu não gosto de carro que eu chamo assim, carro boutique, que é aquele carro de vitrine, que fica parado só para as pessoas verem. Então, isso você vê no museu. O carro, para mim, é para usar. Tudo bem, mas ele pode ir para concurso e ser usado também, não pode? Lógico que Você pode. gasta tanto dinheiro que dá dó. Pois é, mas tá aí, ué. Esse é o grande, Esse é o grande Paulinho, A problema. gente depois manda trabalha uma foto tanto, pra né? gente aqui. Mando sim. E o Alexandre, você tá me falando aí que você começou então há pouco tempo, né, com os carros? Na verdade, a Silverado foi a primeira compra que eu fiz. Eu não tinha a menor ideia assim disso. Eu estava num evento aqui em São Paulo, tem um sambódromo que toda terça-feira. Tem um terça, encontro, né? Tem encontro de carro antigo e nós fomos de moto, porque eu sou do time da moto também, né? E Eu não percebi, você quase não tem É, moto, né? você viu que eu gosto, né, dos brinquedos, né? E aí eu fui com, nós fomos fazer a exposição da Goldwing lá. E aí nós fomos com as motos e tal. E aí eu vi essa Silverado, ela tava parada ali, eu fiquei olhando, tal, olhando para ela. Falei, nossa, esse carro é bonito, tal, tal, tal. E aí fiquei até o final do evento, né? A gente tomando uma ali e tal. No final do evento, só que apareceu o dono dela. Ela estava cercada, não podia nem chegar perto, e tal. Aí eu fui e aí conversei com ele e por uma coincidência ele queria vender o carro. Aí negociamos tal, e aí eu falei, poxa vida, eu vou experimentar isso. Aí comprei o carro, comecei a andar, mas eu fiquei um pouco inseguro, porque estou acostumado com carro novo tal, então fiquei um pouco inseguro. Quando eu resolvi fazer o investimento para deixar o carro em ordem. Então agora eu vou fazer a minha primeira viagem aí mais longa, nós vamos para Itajaí, né? E nós estamos levando, cada um está levando ferramentas, coisas, eu estou levando você. Você vai comigo, entendeu? Estou levando Uma coisa não deixa de ser uma ferramenta, né? Aí eu vou levar Melhor esse, que essa, vou levar hoje esse. não tem, né? Você vai levar quem? Eu vou levar Edu. Ele vai Hoje no comer grupo, com no ele. grupo da viagem lá, tô levando aqui esse kit de ferramenta, filmava um kit, outro kit. Dali a pouco o Alexandre colocou a minha foto, tô levando esse aqui, ó, Vai certo? levar esse aqui, certo? Com tudo, né? Não, mas legal, vai ser uma viagem, vai ser bacana. E a gente colocou, então, a gente veio pra cá, colocou a injeção, a caminhonete já era injetada, uma injeção original. E essa caminhonete, pessoal, ela tem um detalhe bem específico. Esse carro, originalmente, ele tem um motor, um Chevrolet 454, que é um Big Block, né? Um motor muito bacana. Em algum momento da sua estada aqui no Brasil, retiraram a mecânica desse carro e colocaram, né, para fazer algum outro projeto. Sim. Eu ia falar assim, algum outro projeto mais legal. Não sei se tem algum projeto mais legal do que esse carro aí. Eu achei até uma judiação quando eu fiquei, sabe, porque eu não entendia, né? Sim. Comprei o carro sem saber. E aí depois falou, não, o motor dele é esse aqui, tal, tal. E aí eu fui buscar a história, porque esse carro saiu em revista. Em várias e tal. revistas, aham. E aí fala, pô, foi tirado o motor para colocar num outro projeto lá, não sei se era até um barco, alguma coisa assim.
E ficou o carro lá. E aí uma pessoa pegou, fez uma restauração legal na parte mecânica, mas na parte estrutural, vamos dizer assim, e colocou o motor da Cherokee, Da né? Cherokee. É um motor um 5.2, um V8 Chrysler. Né? Motor muito bom, motor bacana, conjunto de motor, era o conjunto completo da Cherokee. E aí, quando né, o Alexandre fez a aquisição esse carro, então, é um carro que é mais pesado. Nós estamos falando de uma caminhonete que tem, ela é 2 portas, mas ela é cabine Não, mais que... quatro, 4 portas, perdão. quatro. E é cabine grande e 7 metros de comprimento. a carroceria cabe uns 10 caixão ali dentro, né? Claro, se for colocar o corpo sem caixão, cabe 20. Dá pra carregar, No né? mínimo 4 motocicletas, Cabe, sossegado cabe. aí. Dá pra carregar as Harley, né? E dá pra dormir Eixo duplo traseiro. esticadinho lá. Mas Pode eu fiquei dormir. sabendo que ele comprou para carregar as Harley dele, tá vivo e quebradas. Não é verdade. Não Não, fala vendo assim. como- É que ele põe sempre gente discriminação. pra pegar as peças quando vai cair. Não. Isso é discriminação, Não né? fala assim. É Harley. Discriminação, viu? Enfim, é rodado duplo. A caminhonete bom, vocês estão vendo nas imagens aí que está sendo adicionada. A caminhonete é simples, é um show à parte. E aí a caminhonete, por ela ter um peso maior, ter esse arrasto maior, faltava um pouquinho de força. E aí foi pro Vortec, né? Sim. Que é um supercharge, vocês vão ver nas imagens aí. O Vortec ele vem da mesma linhagem das Paxton, que é uma turbina por correia, que é uma das maneiras mais fáceis que você tem de turbinar um carro, né? Ele é considerado um supercharger. É, é uma turbina tocada por correia, a instalação é muito simples, porém ali estava com alguns detalhes bem... Quando foi montado, a pessoa que montou, talvez por falta de conhecimento e não criticando, mas só comentando, estava mal alimentado, mal dimensionada a parte de pressão, enfim. Instalamos a injeção programável, fomos andar no domingo, né? Que eu Domingo. funcionei, a gente foi andar com ela domingo, já andou super Andou bem. super bem. Porém, o que eu percebi? O motor desse aí, ele anda legal, esse motor, com uma sobrealimentação de até uns 30, 40% a mais de pressão em cima dele. E a caminhonete a 2.500, que é o que ela roda, para você rodar legal, ali 110, 120, rodava ali com 0,80, 80 gramas, dava nem 100 gramas de pressão de turbo. Então, aí ele precisava pisar um pouquinho mais para ganhar velocidade, ela demora um pouquinho para subir o giro. Então, lá nos 3.000 que vinha lá umas 170, 180 gramas. O que a gente fez? Desmontamos, fiz a proposta, ele falou, não, pode fazer. Desmontamos, tiramos a polia superior, fomos num torneiro amigo do Gulli, Uhum. e até agradecer ao Guilherme, ao Gulli aí por ter levado Parceirão. lá, parceiraço lá, já levou, o cara já tirou todos os trabalhos que tinha na frente para fazer, devido ao tempo, né? E aí trouxemos hoje, montamos hoje cedo e fomos andar. E até fiz as contas antes da gente andar Sim. com ela. Eu falei, ó, pelas minhas contas, o que carregava com 3.000 giros vai carregar com 2,5. E bateu certinho. Legal. Deu certinho. Então agora ela vai andar bem melhor. E aí já fiz uma proposta aí, ele está estudando, a gente vai apresentar aí. Daqui a pouco, em vez de... Tinha até uma ideia, na sexta-feira a gente falou de trocar, voltar o motor colocar 454. Você tem um motor? Nós temos um 454 lá guardado. Falei, pô, volta o motor 454. Eu falei, viu, a caminhonete tá pronta, tá bem alinhadinha. Anda o um motor, pouquinho. viu, vamos, tira os cabeçotes, tira o cárter, joga os pistões de biela para fora, conjuntinho de pistão de biela forjado, juntinho de cobre ali, dá um tapinha nos cabeçotes, monta isso aí, e aí o supercharger que ele tem ali é para gerar até 750 cavalos. Ele subiu um pouquinho, subiu o motorzinho dele para uns 350 cavalos. Hoje ele deve estar alguma coisa com em torno de 230. 350, 380, não precisa mais que adianta, isso. mas antes dele mexer nessa parte, o carro nós já andamos a 155, eu tive que diminuir porque parou o trânsito. 155 Não é, mas por eu hora. acho que até com motor com mais cavalagem, pelo peso dele, você vai Você ter acelera que... menos. Não, você vai começar a mexer em freio. E vai gastar muito Não, mas também não, combustível mas não também, né? precisa muito mais potência. Só Exato, digo o é seguinte, isso que eu Não, tô precisa aumentar a potência, porque é um carro pesado. o O bom sistema do freio dele, nem sei. Porque as pessoas costumam mexer muito em carro e esquecer do Depois não freia, né? é que, na verdade, é o seguinte, o motor original que ele tinha era um motor de 400 cavalos, né? O carro freio é deve pra ser. ele. Deve O estar. carro é para isso, é um carro montado dimensionado. pra isso, A diferença é que hoje o que ele tem? Ele consegue chegar a 180 caminhonete dele hoje, se tiver um retão, chega. Demora muito, porque tem um peso e nós estamos Não. estamos devendo para o carro hoje 200 cavalos, em torno de 180, 200 cavalos. Então, se ele subir pelo menos uns 100, 150, ele vai rodar melhor, com mais segurança, às vezes até numa ultrapassagem,
E sem precisar de montagem, tudo já está Posso contar uma montado. coisinha Por rápida aí favor, que por favor. vai fora totalmente disso aqui, mas eu vou Não, lembrar por que eu tive favor. uma SSR. Você lembra? Conheceu, não? SSR, aquele carro que ele é retrozinho, aquela vira Sim. conversível. Era uma Chevrolet 2006. Motor de Corvette. Se eu não me engano, o motor era um 454, se eu não me engano. Era um 454. Só que ela, quando você estava mais ou menos a uns 160, 170, você apertava o turbo nela no painel aqui. Aquilo parecia um demônio, eu não sei o que tinha no carro. Não me pergunta, porque você é o cara que sabe. Mas eu sei que você apertava um botãozinho no meio, estava escrito turbo. Ela ligava um turbo, ela ia a 230, Será que 240, era e você só não andava mais, Será que porque era um desses você queria morrer, supercharger pô. que ligava? Porque você Deve pode fazer ele ser. desligar e ligar, entendeu? Você coloca uma embreagem Mas não é nele. com a correia? Então, mas Hum. o teu ar-condicionado não é com a correia? É. Você E não você liga e liga com desliga? a É a mesma coisa. Vamos lá, volta um pouquinho. Lembra do Mad Max? Aham. Que ele ligava o É, que blower tinha um dele? pum. Isso. É. Era um acionamento mecânico. Esses dele é acionamento elétrico. SSR mas era muito louca. Você sentia no banco. Estou falando isso a 140, 150. Quando vinha, você vê que alguém estava andando, querendo andar com você, você só brincava. Você podia acelerar que ela ia, mas você dava um toque no motor, fazia assim, ó. Pum, pum. Olha, era Ela entrava o não, supercharger. inacreditável. Mas rápido, não era Não, rápido. Instantâneo, mas instantâneo. ela entra É. igualzinho o ar-condicionado. Não, mais rápido. Mais Não dá rápido. pra ser O mais. ar-condicionado ainda pensa, é que ela não pensava nada. Você põe o dedo, Você parecia que pensa. que você estava ligando um foguete naquela merda lá. Não, você não, o ar-condicionado não pensa que você tá com calor, você Não, quer sim. Você quer que ligue ele mais rápido, né? Por que um monte de gente tem esse negócio de quando ele falou que alguém quer acompanhar, quer chegar e tal? Por que tem esse negócio, a gente tem de quando um passa, a gente quer. Não, quando você tem alguma coisa que faz mais do que aquilo que você está vendo, pô, aí Aí você você quer sempre fazer uma graça, né? Você fala, ô, Vamos ver. onde você quer ir? Vamos brincar. Os caras Como é passam que tá o olhando. escapamento da tua caminhonete? Tá top, você ouviu o roncão do bicho, né? Como é que tá? Tá Tá um bonito, não tá? Quando você tá na estrada, o que chama atenção, fora a caminhonete, também é o ronco, É. não é? Então as pessoas vão chegar pra você, não é para ver teu carro correr, é para ver o ronco dela. Com certeza. É. Então eles Também querem tem ver isso. isso. Não, e quer ver o Aconteceu, carro muita também, gente quer ver faz o isso. carro Não, também, eu né? sofro na Maserati, eu sofria. Hoje eu Muito desisti. lugar é assim. Hoje eu desisti. Na Maserati, pelo amor de Deus, vai Dá viajar uma com ela. acelerada no posto, em tudo. Fala acelerada. Mas hoje, quando você E ele posicionou o conhece R8 a aqui, história viu, da né? minha Maserati já. Você já conhece a história dela, né? Da minha Maserati. É, que ele era Você de falou. uma pessoa. Ah, Participa. sim, não. É que a Maserati dele não é Maserati, não é uma Maserati, é a Maserati, né? Essa Maserati que ele tá falando tem história, foi do grandão. Uhum. O carro ele foi preparado lá nos Estados Unidos. Quando veio esse carro, tem uma história bacana. O carro foi preparado nos Estados Unidos, trouxeram o carro para o Brasil, descarregou o carro no Brasil, eles foram andar com o carro, quebrou o câmbio. O carro, quando saiu dos Estados Unidos, da agência, foi direto para a preparadora, não tinha 10 milhas rodado. Não aguentou. Aí veio, em vez de mandar o carro para lá, pagaram, veio um técnico, ele trouxe todo o material, equipamento, chegou aqui, espetou o computador, olhou, viu, mau uso, não esperou esquentar o motor, não esquentou o óleo e tal. Mexeram, trocaram todas as peças, o grandão pagou, o cara foi embora e ficou tempo usando o carro aqui. E usou o carro muito tempo, o carro tem uma preparação incrível. Depois, com o passar do tempo, aqui e ali foram mudando, Foram mudando as colocando, coisas. foram fazendo um monte de modificação. E quando eu digo o seguinte, às vezes a pessoa que vai fazer a modificação, ela não conhece do assunto, ela escolhe, às vezes, um equipamento inferior, não de marca, mas do modelo dentro da marca. Entendeu? A gente falava antes sobre injeção, né? Sim. Você até fez uma pergunta, depois Vamos falar. vamos falar sobre isso aí. Para cada tipo de carro, ou cada tipo de preparação, cada tipo de motor, a gente escolhe por exemplo, falando em injeção, um determinado módulo de injeção. Tá? Se eu trouxesse aqui para o que a gente quer nessa caminhonete, uma injeção dentro da mesma marca que a gente colocou, que foi uma Ingepro, dentro da mesma marca, trouxesse, por exemplo, uma T3000, a tela, você olha, é a mesma. Não muda. Ia funcionar? Ia. Mas não ia ter a metade das funções que você está utilizando hoje. E aqui tem um monte de função que você vai usar no futuro ainda. Se a gente escolhe uma T3000, que é uma injeção top dentro da linha da Ingepro, ia funcionar? Ia. Mas você não ia ter isso e tudo para usar. Se a gente colocasse uma FT, uma Fueltech, uma FT 450 aqui, ia funcionar? Ia.
mas você não ia ter todos os recursos do que se você colocasse, por exemplo, uma FT600, assim por diante. Então, às vezes, o A minha é cara, 5.000, é isso? até uma T5000, Ter 5.000. a pessoa que vai fazer o serviço, às vezes ela tem que enxergar um pouquinho além. Entendeu? Por quê? Ah, eu vou fazer o que nesse carro hoje? Eu quero fazer o carro só funcionar. O que o Alexandre precisava é que o carro funcionasse legal e não deixasse ele na mão. E continuasse tendo Porém, potência, né? porém, e amanhã depois, se ele quiser fazer alguma coisa a É. mais, ele tem que ter recurso, né? Então, às vezes as Exatamente. pessoas escolhem, Sim. e aí vai depender se a pessoa, às vezes, não sei se Não, ela e tem às vezes, conhecimento ou não, a escolhe. pessoa mesmo que não está querendo gastar, ele tem um carro na mão, ele não sabe tudo aquilo que ele tem, né? Aí acaba vendo um pequeno problema, ele quer diminuir um pouco. Se ele fosse melhorar, ele podia gastar mais. Ah, mas não, deixa assim, deixa assim. Vai Mas ver, quando, estragou, né? mas quando a gente está falando num carro desse nível Então, aí, não exatamente. justifica. Não, Exatamente. aliás, uma das coisas que eu A- identifiquei, Nessa Maserati, ele colocou uma Fueltech que você não coloca em minibug Fapinha. Não é. Foi colocado, foi sim. Tanto que foi trocada pela mais moderna, acabou todos os problemas do carro. O cara colocou, tipo assim, qual é a mais barata e a mais simples? Foi posta. é Então, igual por o isso que eu caso do meu falo. carro. O cara quer do ter, meu mas carro. ele quer ter a É o apresentação que do ele negócio, pode fazer ele naquele não- momento. Não desmerecendo a Fueltech, mas não era Não, para é o aquele que ele carro. pode fazer naquele Era momento. para outro O meu modelo. O primeiro modelo que foi usado, né? Não é. Eu acho que era o primeiro Eu modelo. digo, o primeiro modelo que foi usado Sim, no sim, carro. No sim, carro assim, ali, no carro especificamente. ele Sim. faltava Faltava tudo. Faltava entradas e tudo. saídas, Faltou né? tudo. Não, Tanto que trocaram por uma FT moderna sim, e funcionou. trocamos ano passado. Um amigo meu trocou lá da Bristol. Ficou perfeito o trabalho dela. Aí, ó. Ficou. Hoje. Você entendeu? Então foi pego um produto dentro da mesma marca, só que um produto superior. Então, às vezes eu falo, muito cliente me liga, Eduardo, quero instalar uma injeção no meu carro. Ok, faça o projeto e tem pessoas que nem o Alexandre, Eduardo, quero fazer. Montei o projeto para ele, não. Negociamos ali, beleza. Ele não perguntou de modelo, ele não conhece, mas se ele conhecesse, ele ia perguntar. Eu já ia dizer, por que não colocar uma T4000 ali a fazer, trabalhar, uma T3000 ia trabalhar e tal, sem problema? Mas você tem que saber, você tem que ter conhecimento para você dialogar e falar, ó, precisa porque teu carro tem isso, ou amanhã depois a gente vai colocar um sistema diferente, um óxido nitroso, ou o carro com câmbio automático a gente pode fazer uma alteração. Você pôs uma 5.000, né? Uma T5000. Então, que já é um Já, perfil. já é pro carro É. dele, E se ele trocar o motor, ele já vai usar essa daí? pode usar essa aí. Pode Se ele usar. quiser colocar um motor mais forte, se ele, amanhã depois vai fazer esse motor, vai trocar o motor, continua usando ela sem problema. Qual que era a pergunta que... Não, só ia falar uma coisa dentro disso que a gente está falando, que é importante o seguinte. Às vezes é aquilo que a pessoa pode fazer naquele momento, como o Wilson falou, ele quer ter o carro e fazer aquilo. Só uma coisa que eu recomendo, que eu estou aprendendo agora, que é o seguinte, não deixa muita gente mexer no seu carro. Não pode. O carro ele tem que ter um padrinho lá que vai cuidar dele, porque meu carro hoje é difícil, porque a gente começa a achar um monte de fio lá, um monte de coisa que está lá, que saiu daqui emendado e tal, e a gente olha... E muita coisa até que não foi comigo. E eu não sei explicar, porque a gente precisa ter um raciocínio para ir, senão vai ter que parar, ficar muito mais tempo. Então, agora eu estou nomeando o É a Edu mesma como o coisa que você padrinho mudar- da é Silverado para mesmo, ele cuidar agora do carro, porque é a melhor coisa. Ali é a mesma coisa que você mudar um médico no meio de uma cirurgia. É, exatamente, Paulinho. Ou antes da cirurgia, Não, ele que ou sabe tudo, né? pós-cirurgia, Ou ele sabe fez, tudo, na hora aí você H acabou entra com a um cara que cirurgia, não sabe o que entra está um cara que não acontecendo. sabe o que fez. É, Fala, como é que ele É. vai cuidar de você se ele não sabe? exatamente. Isso aí é complicado. O que acontece? Quando eu vim trabalhar na caminhonete ali, comecei a trabalhar na parte da frente, quando foi passar o chicote para dentro do carro, que eu deitei, posso falar aqui, Claro, porque eu já falei claro. para ele, eu me assustei com o que eu vi embaixo do painel. E fio. Falei, ó, isso aqui não condiz com o carro. É muito fio A que minha tá assim, vai e volta, vai e assim volta, o também. mesmo fio. O cara emenda um fio no outro e esquece Faz um novo. que aquilo precisa Larga ter uma de lá. sequência que senão não adianta. É. Você perde potência nas emendas, pô. O emendar não é problema, a emenda mal feita é problema. Emenda mal E aí é o feita. seguinte, o cara pegou, puxou um fio lá, e não era lá, ele deu a volta, puxou para cá e ele voltou pro meio. Ele tem lá um fio ali na caminhonete dele, tem 2 metros de fio e ele precisava de 40 centímetros. Então assim, aí já falou, então baseado no que ele falou, às vezes você pegar um bom profissional, né, procurar esse bom profissional e falar, ó, eu preciso fazer isso, isso e isso. E lógico, tem que ser cobrado. O bom Claro. profissional tem que ser cobrado.
Ele, ó, eu trouxe aqui, eu preciso que dê resultado. Mas Eu parcela, né? vejo muita gente, Parcela. Sempre. viu, Edu? Eu vejo muita gente que trabalha, foi uma coisa que me chateou bastante nesse mercado, que trabalha por tentativa. E eu não quero, eu acho que a gente tem que ter o trabalho por solução. Então, assim, olha, cara, eu para resolver isso é isso aqui que eu vou te cobrar, beleza. E tem gente que coloca lá, eu vou te cobrar por hora, mas você fica refém do cara que você não tem ideia do que ele está falando que ele vai cobrar. E a gente, todo mundo tem que ter um orçamento, tem que ter uma ideia, porque pode fugir do que você Não, imagina. isso não tem dúvida. Fica Ainda mais, imaginário, ainda entendeu? mais quando a gente é leigo, tem muita gente que conhece bastante, né? Tem cara que tem o carro, ele sabe tudo. Ele não faz, mas ele tem sei lá, tem 70% de experiência de pelo menos de saber o que funciona. Agora, quando você não sabe, realmente é difícil. Você leva e tem que acreditar no cara, e quando você anda no carro, o carro não vai. E principalmente quando você encontra um Edu da vida, e o Edu fala, puta que merda que fizeram aí. Aí você fala, o que eu fui me meter? Não, acontece, Eu né? não falo com essas palavras. Não, não, não. Acontece, né? Acontece. Acontece, né? E assim, ó, a gente, eu sei do que vocês estão falando. A, a gente, há 6 anos atrás, terminou a construção da casa, né, nega? Terminamos a construção da casa, casa nova. Um ano depois, um ano e meio depois, entrando água no telhado, chamamos um especialista de telhado. E falou assim: ah, é fácil aqui, a gente troca o telhado. Eu falei: como troca o telhado? A casa é nova. A casa é nova, tá um ano que a gente tá morando aí. Ele falou: pois é, tem que trocar o telhado inteiro. Eu falei: tá, troca uma parte, não, inteiro. Inclusive a estrutura. Eu falei: cara, É, é você duro. demora, É no duro nosso ouvir. caso, uma Viu como vida a para gente construir. sofre Eu com sei carro? como é que é, eu Você viu sei. como a gente sofre com Duro ouvir, carro? Eu né? sei, é duro ouvir, é duro É ouvir. duro. Eu sei que às vezes é dura quando eu chego para um cliente e falo: ó, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai trocar isso aqui. Poxa, mas eu acabei de Acabei de fazer. fazer. Tô Eu pagando a sei, última parcela do cartão agora. Pois é, mas aqui, ó. Só que daí a gente explica, né? claro. O porquê tá errado nisso, 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 nisso. E tem que ser feito, não adianta. E aí, viu? E se serve de consolo, não é só com vocês que acontece isso, não, tá? É. Não, e se tivesse bom, ele não teria ido até você. Ele É, só foi é, porque ele fez o serviço, não ficou bom, e aí você agora está propondo uma correção, né? Bom, você me falou que eu tinha feito uma pergunta, eu vou fazer. Eu tenho no meu carro, eu acho que é uma Fulltech de 450, existe deve isso? ter 450, é isso? É uma 450. E, e não tá boa lá. Mexeram, fizeram, claro. Aí eu estava conversando com a sua esposa, ela me falou que você faz, desculpa a minha ignorância, é um TBI, é isso? Isso. TBI. Aí eu perguntei qual a diferença de uma Fulltech por uma TBI, né? Aí ele ia me falar, eu falei, não, explica para todo mundo porque pode ser interessante. Eu não sei. Eu, honestamente, desculpem a ignorância, mas eu não. Vamos lá, o que que a Fulltech é? A Fulltech é uma empresa que desenvolve os módulos de gerenciamento eletrônico. No Perfeito. Brasil, nós temos hoje é, 3 grandes empresas que fazem isso. Fulltech é uma É marca, uma né? É marca, uma isso. marca. Perfeito. A Fulltech é uma marca brasileira que está dominando o mundo, dominando o mundo, Não é só aqui, é fora. tá? Fora. O Anderson Dick, que é o proprietário da Fulltech, mora hoje já nos Estados Unidos. Ele já toca a Fulltech de lá. Vive fazendo na ponte aérea e tal, mas ele vive com a família dele lá. A Fueltec domina o mundo quando a gente fala em injeção eletrônica programável. E lembre, a Fueltec, ela é, se eu não me engano, ela deve estar nos seus 20 anos mais ou menos de idade. Então, é uma empresa relativamente nova. Nós temos outras marcas, Haltech, Motec, Microtech, são marcas mais antigas, que são de fora do Brasil, que dominaram durante muitos anos, ainda hoje são muito fortes a nível mundial, porém a Fueltec ela entrou rasgando o mercado mesmo. Outra grande marca nacional, a Ingepro, que é lá da minha cidade, lá de Cascavel, o idealizador é o Carlos Alberto Ansbach. Carlão, forte abraço, parceiro meu, irmãozaço. Trabalhei dentro da Ingepro durante muitos anos e tenho uma grande parceria com eles aí, mas trabalho com todas as injeções. Existe uma outra marca que começou aí, acho que já está uns 3, 4 anos, 5 anos no mercado, que é a Octane, que é aqui de São Paulo. São Paulo já teve 3, 4 marcas de injeções. A Octane em São Paulo, ela é bem falada. Isso. E, inclusive, forte abraço pro Kiko, para toda a turma da Octane aí também, que são. A gente começou uma parceria nova no final do ano aí, tá dando certo aí. O que que acontece? A minha empresa, a Inject School, só para tu entender, a gente dá cursos de injeções eletrônicas programáveis, tá? Então a gente ensina a pessoa a trabalhar com qualquer marca de injeção. A pessoa que faz nosso curso, ela trabalha com qualquer marca de injeção, nacional, importada, isso não tem problema.
Então, no Brasil existe. E existem outras marcas que vêm comendo por fora, devagarinho, estão começando. Tem uma marca chamada RT no Rio Grande do Sul, enfim, tem várias outras aí. Tem uma marca mundial aí, esqueci o nome dela agora, mas ela tem a sua produção aberta. Vocês podem entrar na internet e baixar o mapa dela, tá? Comprar os componentes, soldar na placa e fazer a injeção de vocês. Deve Ah, ficar muito bom, né? Não, funciona. É No, bom pôr em Fusca, é, né? Que pelo menos não tem reclamação. no Brasil, no Connect, a gente chama ela de Speeduino, porque eles usam daí um chipzinho da Arduino para controlar ela. E é uma injeção que funciona, funciona. Eu já vi Para vários aquele que funcionar. gosta de fazer em casa, né? É, É um negócio funciona. bacana. É um negócio mais em conta e funciona. Eu já gosto de pegar o que a gente, né, Ingepro, Fueltec, a própria Octane, que funciona. Bom, então, Fueltec e Ingepro são empresas que se dedicam a fabricar a injeção, o cérebro, que vai receber sinais, processar e mandar. É o computador. Beleza? Ok. É o computador. Ali dentro nós temos o hardware dele e o firmware dele está ali dentro. Só que a injeção sozinha, a sua Fueltec sozinha, ali a 450, ela não funciona com o motor sozinha. Ela precisa de uma bomba de combustível elétrico. Ela precisa dos bicos injetores. Ela precisa ou de um distribuidor para ler sinal de rotação ou da roda fônica, que foi o que nós colocamos na caminhonete do Alexandre. Então, precisa de sensor de temperatura de motor, temperatura de ar. Então, ela precisa de alguns sensores e alguns atuadores. Por exemplo, os bicos injetores é um atuador. A bobina de ignição é outro atuador. Essa leitura toda faz no aparelho. No aparelho. No aparelho. Então, vem lá, nós temos o sensorzinho que lê rotação lá, o CKP, né? O Você vai, sensorzinho a de hora que você rotação. precisar, você pega lá tal, Ele está lendo vai te aqui. informar. E aí, nós precisamos de uma informação que chama TPS, que é o TPS é o sensor que lê a posição da borboleta. Essa borboleta, lá no carburador, quando se acelerava, abria e fechava. Eu fiquei sabendo que a maus tratos, que essa é a situação mais importante que nós temos hoje num sistema desse. Né? Isso. O que Porque acontece? é o que dá o excesso de gasolina, o que dá menos, o que dá mais. Isso, o TPS e o MAP, os dois trocam informações e aí a injeção vai receber isso aí e vai dizer, ó, tem que mandar mais combustível, menos combustível. O que segura a borboleta, o que está em volta da borboleta, é a TBI. Né? A TBI é Throttle Body Injection, é o corpo de borboleta, e aqui no Brasil chama de TBI o corpo de borboleta, né? Quando você está falando isso, você já tirou o carburador fora. Tirou o carburador e Já não tem colocou carburador. isso. Está no lugar Tá, ali. perfeito. E essa borboleta vai controlar a entrada de ar para dentro do teu motor. Então você acelerou, entrou ar, a injeção leu tudo isso aí e mandou combustível lá para O dentro. ideal para Isso. funcionar bem. A Inject Solution, que é a outra empresa nossa, fabrica essas TBIs. Entendi. E nós temos essas TBIs, por exemplo, você pega, Eu vi. você encosta hoje um Opala 4 ou 6 cilindros, abre o capô, tira o filtro de ar, tira o carburador e parafusa uma TBI nossa no lugar do carburador, e essa TBI já tem os bicos injetores nela. Então você não precisa trocar os coletores de admissão, não precisa fazer um monte de adaptação. Nós temos isso aí, essa solução para Opala, para Chevette, para Dodge, para Landau, para Maverick, para a linha Chevrolet V8, e uma infinidade de carros. Para Fusca, a gente tem para barco, para motores 4, 6 e 8 cilindros de barco a gasolina, não a diesel, que foi a nossa conversa da sexta-feira. Foi uma das tantas conversas, Mas né? está sendo preparado, né? Tá. Mas o diesel parece que para esse tipo de equipamento ele ainda não existe Não, assim, uma coisa. diesel é uma coisa totalmente diferente. Ele já Diesel Na você verdade, tem- você a tem leitura é injeção diferente, direta, né? Você tem bombas malucas, Isso, você tem tudo diferente. Bomba mecânica de diesel é uma coisa assim que você vai ficar louco. é isso aí. Para vocês entenderem, um bico injetor de um carro, ele pulsa com 12 volts, né? Nós temos 12 volts Sim, chegando nele ali. Na verdade, tem o 12 direto e o que pulsa é o negativo. Beleza, mas é 12 volts. Um diesel eletrônico é a mesma coisa, por exemplo, de um carro com injeção direta. 48 volts, 60 volts. Tem motores a diesel que trabalham com 180 volts no bico injetor. Então precisa ter um módulo conversor de energia que mais de 10 transforma. vezes. Né? Isso. Então o que acontece? As diversas marcas de injeções programáveis no mundo estão trabalhando para trabalhar já com injeção direta e com injeção diesel.
Nós temos hoje, por exemplo, a Bosch Racing, é a maior fornecedora de injeção programável diesel no mundo. Tá. Só que uma injeção eletrônica Bosch diesel hoje, o hardware e o firmware que você compra separado, você vai gastar alguma coisa em torno de R$ 150 mil. É o que se utiliza na Fórmula Eu Truck sei, eu hoje. sei. Então é muito caro. A partir do momento que começar a trabalhar aí com as programáveis aí, a gente vai acreditar que vai vir nessa balada aí em torno de R$ 10 mil um módulo de Então, eu injeção. lembro uma reportagem que eu vi, eu me recordo ter visto, que a própria Feutec já estava mexendo com diesel. Não chegou? Eu acho que eu vi alguma coisa. Posso estar totalmente enganado. Eu não sei, eu não tenho essa afirmativa para ti, mas eu vou dizer, eu acredito muito que sim. Porque o que eles vão lançar daqui 5 anos, eles estão testando hoje. Eu vi alguma reportagem, alguma coisa, ou alguém comentou num grupo meu de barcos que a Feutec já estava testando. Pode ser que sim, Testando. pode ser que sim. Eu acredito porque é o seguinte, essas empresas, ninguém quer ficar para trás, né? Apesar de umas conseguirem lançar na frente da outra, algumas coisas, elas nunca querem ficar para trás. Então, por exemplo, como eu trabalhei dentro da IGPRO, eu tenho essa proximidade muito grande, então eu participo de alguns projetos ainda dentro. Por exemplo, o controle do câmbio automático através de uma IGPRO, Uhum. toda a parte de desenvolvimento do que é a parte de mecânica e de teste sou eu que estou fazendo para eles. Eles fazem a parte eletrônica, me entregam, eu testo e falo, precisa modificar isso, isso. Tanto que eu comprei um carro, uma BMW, só para mim fazer esse desenvolvimento em parceria com eles. A Fueltec já controla câmbio automático, ela já vende esses modos que controlam câmbio automático há uns 2, 3 anos, não sei se menos ou mais, mas nessa média aí. Porém, ainda muita gente que instala reclama que não funciona de acordo. Então, eu não tô falando isso para denegrir. Pelo contrário, tudo que é muito novo, às vezes demora tempo. Tá? Alguém tem que usar para poder achar o defeito. Justamente, Faz justamente, parte, faz parte. Eu tenho um grande amigo meu, o Miliati, ele é de Maringá, é um crânio da eletrônica. Ele é um crânio. Ele consegue fazer uma Fueltec, por exemplo, funcionar em qualquer tipo de câmbio automático. Mas não da forma como às vezes a empresa fala, tem que ser ligado assim, não. Ele desenvolve alguns componentes em paralelo, ele tem os módulos que ele desenvolve que conversa com o câmbio e com o Fueltec para fazer os câmbios funcionarem. Então, às vezes, o que às vezes as empresas vendem não é bem isso, sabe? Ah, não, pode instalar. Eu mesmo peguei essa minha BMW, que está funcionando com uma T10.000 da IGPRO, controlando o câmbio, peguei uma FT600 e eu não consegui fazer a minha BM andar. Inclusive liguei para o Christian, abraço Christian. O Christian é da FT Education, tá? Ele dá todos os treinamentos da linha Fueltec lá e liguei para ele, pedi um auxílio para ele, ele me direcionou uma pessoa de dentro da Fueltec para me ajudar a entender o que estava acontecendo com o meu câmbio. E aí começou a sessão de viagens, aí eu tive que parar com o projeto. Agora retornando eu volto, mas para entender, eu segui o passo a passo e o meu câmbio não funcionou. Posso ter errado em alguma coisa, vou verificar, já verifiquei 2, 3 vezes, mas enfim. Agora, com o apoio deles, a gente vai ver se realmente tem algum problema na minha instalação ou se realmente não funciona da forma como eles dizem que funciona. Mas demora-se um tempo, então... Mas agora, o câmbio automático, ele funciona com um equipamento desse, como a Fueltec, por exemplo, normal. Não na forma que você queria. Então, É isso, né? Que nós Na estamos falando. verdade, eu acho que ela poderia meu ser carro melhor, é entendeu? automático. tá, mas Ele vamos... funciona. Qual carro? Tá, não, Mercedes. tá, mas Que ela... tá com a Fueltec. Tá, mas a sua Mercedes não tem um câmbio automático. A antiga. Mercedes É é um aquele tridramático. antiga. Ela é antiga. Tridramático. Exatamente. Câmbio Não, Excelente, dramático. excelente colocação. O que Ele acontece? E aí eu ia te perguntar, fazer um podcast em cima de você, o que nós temos para carros clássicos antigos? É porque a minha Que é o uma caso agora. 7.3, a dele é uma Então, mas 7.1, a minha é mas uma é câmbio 7.3. O teu é dramático, não é mecânico, câmbio né? automático. É, hidrámático. O A hidrámático minha ele não precisa de 450 controle, ele não SLC. recebe, Ah, ele não precisa de nada. ele não recebe o caso do nada. meu Ele não é também é ligado do- com motor, Com a eletrônica. com eletrônica. O que... O meu é o caso do meu também? Não, o teu é uma mistura de hidrámático com automático. O teu está utilizando o módulo original ainda cuidando do câmbio. Ah, Porque o teu carro já tinha um sistema, A gente um deixou sistema eletrônico. trabalhando os dois juntos. O que que acontece? O que que é o câmbio dramático? O que que é o câmbio automático? Você pegar um câmbio dramático automático, a parte mecânica é exatamente a mesma. igual. O que que muda? No Os corpo de sensores. válvula, o que que o corpo de válvula faz? Se você olhar assim, parece um caminho de rato dentro. Se você olhar ele aberto assim, ele é cheio de entradas e saídas.
ele direciona o óleo, né, a pressão do óleo para travar uma embreagem da primeira marcha. Quando vai travar a segunda, ele libera a embreagem da primeira, trava a segunda, libera a segunda, trava a terceira e assim por diante. Tá? Isso é o câmbio dramático. E aí nós temos, no corpo dele, nós temos os pistões hidráulicos com mola. Então vem uma pressão, teu motor está acelerando, está na primeira marcha, vem formando uma pressão de óleo, empurra um êmbolo, libera o óleo que vai engatar a segunda marcha. Lá na saída do câmbio nós temos um governador. O governador é o mesmo sistema dos freios antigo de elevador. Lembra que às vezes aparece nos filmes, quando o elevador cai, abre o contrapeso e abre e freia? Vamos lá, o que o governador é? Ele tem lá atrás, ele fica girando, é uma peça meio quadrada, estranha assim, ele fica girando, e ali dentro tem cheio de canais de óleo. Conforme ele vem ganhando velocidade, vai abrindo êmbolos dentro, libera a passagem. Né? O pezinho aumenta ali. Libera a passagem de óleo que troca a marcha. Então, é tudo mecânico, hidráulico mecânico. Isso é um câmbio hidramático. O câmbio automático, eles pegaram todo esse conjunto, no corpo de válvulas colocaram solenoides que recebem impulso elétrico de um módulo que abre e fecha, faz todo esse controle. Eletronicamente. Então, isso é um sistema que difere. Então, o seu carro utiliza uma Fueltech, uma FT450, que não controla o seu câmbio, não está nem aí para ele. Se a gente pegar os carros mais antigos, qualquer carro com câmbio dramático, você pode colocar uma injeção eletrônica moderna. Inclusive, é para ter saído hoje no nosso... Depois confirma com o Joãozinho se saiu o vídeo, Grace, por favor, do Rolls Royce. Saiu? Tem um vídeo do Rolls Royce no nosso canal. É um pessoal de Curitiba que importa carros. Eles trazem carros de vários lugares do mundo, arrumam aqui no Brasil, ajeitam e vendem. Vê esse Rolls Royce, eu tirei toda a parte da injeção mecânica e coloquei a injeção eletrônica. E o carro é hidramático, funciona perfeito. É hidramático, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Wilson. Entendi. Tanto que... Não, porque... Você não precisa nada ligado nele. Nada. Se você Ele é ligado só no acelerador, entre aspas. Não, se você Isso para fazer o imaginar... kickdown. Exatamente, é só no acelerador. É por isso que ele falou que o sistema não lê o câmbio. Porque o câmbio é cheio de sensores lá, sei lá. E o lá também é cheio de sensores. Você tem que fazer alguma coisa que leia o outro. E quando é dramático, não precisa. A tua Maserati é automática. É automática. Então, se você colocar na sua Maserati... Aliás, eu acho que porque não tem nem câmbio. É tudo só botão. É só botão. Porque senão estoura o câmbio, é isso? Não, ele não vai conversar. Você vai acelerar o carro e ele não sai do lugar porque ele não sabe o que está acontecendo. Assim. Vamos dizer que ele queira colocar uma injeção. Não vai acontecer isso na Maserati. Não seria um idiota, eu acho. Lógico. Porque é um carro que vai permanecer original. Pô, ele já tem 420 cavalos. Não precisa disso, mas vamos supor eu acho que ele não que eu quero colocar um supercharger, quero colocar nitro, colocar uma injeção programável. Tá bom. Vai ser obrigatoriamente. Ou não. Ainda não. Você pode deixar o câmbio automático controlando, o sistema automático controlando o câmbio automático pela original e colocar uma injeção. Porque eu já tenho. Controlando só o motor. Dele, porque eu já tenho. Que é o que a gente fez no carro. Exatamente. Eu já tenho. Legal isso aí. Sabe? Entendi. Então existe essa é uma várias solução formas. interessante, né? O que eu digo assim, ó. A eletrônica... A qualquer momento você vai descobrir isso, né? Essa junção. Né? Isso. A eletrônica, ela veio para facilitar muitas coisas. Eu sou totalmente favorável, juro para você. Eu já conversei muito com o Wilson, a gente conversa muito sobre carros. Qualquer coisa. A gente conversou, inclusive, sobre o meu Rolls Royce, que ele vai lá para você, tá? Para fazer, para tirar. Gente, desculpa. Gente, eu falei que ele só tem carro clássico. Agora ele está contando devagarinho, ele vai contando. Ele tem Rolls Royce, ele tem outras coisas. Eu tenho meia dúzia de Fusquinha, tenho Caramanguia. Agora Rolls Royce eu tenho, não. Tá de sacanagem com a gente, viu? Fiquei até vermelho agora. Então, o Rolls Royce vai para você resolver isso. Porque, voltando ao que eu comecei a falar, carro tem que rodar. Lógico. E do momento que você elimina um carburador, tá? Do momento e é verdade. Você sai a hora que você quiser. A nossa gasolina é ruim. Você sai a hora que você quiser. Eliminou o carburador, É uma felicidade. Um negocinho embaixo do carburador, um bujãozinho de gasolina. Quando fica toda aquela crosta de uma semana, 15 dias parado, acabou o teu problema. Você liga na partida e vai embora. E hoje, os carros antigos, com esse sistema, essa mudança,
ele não tá levando o ponto, perdendo 10, 15 pontos, não. Você pode pôr uma placa preta no seu, Não, dependendo da... Porque ele não... Ele tá... hoje estão aceitando, É, estão sim, mas chegou época que se você ah, trocava, não não, podia. chegou época que Eu se sei. você, juro, você trocava as borrachas, As É. mangueiras. as mangueiras dos bicos injetores de uma 350, numa Mercedes, você colocava essas mais modernas de... Não, Não, já não não aceitava. pode, Ah, não pode. é. Você não tá mais original, não merece falar. Agora, Mas nem tem Isso. original, existe ainda uma Não, mas Não, você, original? existe. tem, Ah, original... você tem uma Na época? Não. uma de época. Não, Você tem não. uma de época, uma uma cópia de época. original, ela é igual uma Uma original, original. É só uma que falsa, ela tem que ser fake. É uma pretinha, fake. É. com a borboleta bonitinha. Hoje não, hoje já estão assim. Pegou tanto fogo em Mercedes por conta disso, E tá? Kombi, que o pessoal, Kombi. aquelas mangueirinhas original Então, de Kombi. hoje aquelas pegavam fogo. aceita Sempre essas pega mangueiras de segurança, que eu não sei o nome. As Ballflex, a gente chama de Isso aí, Ballflex. Ballflex, aham. tá com aquela... Que é uma, na verdade, Ballflex, tem um gancho aqui, é uma marca, mas todo mundo, quando vai falar de mangueira de injeção, inclusive, colocamos na sua moto, hoje na sua Não, Harley, aliás, isso que eu ia falar. O Edu conserta até moto, viu? Ele trocou as o mangueiras. Vazão tá com uma mangueirinha bem da potente. Você vê como tem da cara que sua- se aproveita da quando sua o mecânico Honda, vem em casa, né? da sua Honda Goldwing não precisa trocar não, né? Essa não. O cara trocou umas lâmpadas que estavam queimadas, o Só cara da fez um Harley, serviço só da elétrico. Só Harley. da mesmo. Harley. Um ganchinho aqui, eu um dia, tem um amigo nosso, Rafael Marlise, forte abraço, beijão pra vocês, inclusive estão indo embora para os Estados Unidos agora, semana que vem. Começaram a andar de moto e tal, e aí diz que o pessoal de moto passa e faz assim, né? Se cumprimenta assim, né? Aí eles tirando sarro, diz que os harleiros se cumprimentam. O harleiro faz assim, né? de lado. É, de lado, ó, tá vazando óleo. Ou então assim, Brincadeira, ou então pessoal. assim, ó. Ô, caiu lá, perdeu lá o para... Pessoal, brincadeira, tá? Não, é verdade. Quando você tem umas Isso é Harley bullying. velha, é Isso é verdade, é verdade. Isso hoje é As bullying, novas viu? não são tanto, mas Eu as posso velhas processar são vocês sim. porque é bullying. Isso que vocês estão fazendo comigo. Então a eletrônica ela vem para facilitar a vida, lógico. Claro Eu que sou vem. eu sou fã do carburador. Eu tenho direto lá a gente mexe Eu com adoro carburador. carburador também, no quadro. Não. Não, eu tenho Eu gosto. nos meus carros, sou obrigado a dizer que os meus carros, por exemplo, eu troquei agora, essa semana, até desmerecendo aqui o trabalho do meu amigo aqui, entre aspas, porque não. eu coloquei Forma uma, alguma. eu tirei o distribuidorzinho, coloquei uma injeção, coloquei um carregador, uma bobina melhorada, aquela mais moderna, porque não para pôr o sisteminha de injeção, e deixei o meu quadrigete lá. Fiquei hoje, o dia inteiro, desde manhã cedo até agora, pouco, até umas 5 horas da tarde, Você colocou um sistema de ignição. só. Isso, aham. Eu continuei com o meu quadrigete, mas já melhorou muito. Mas isso fazia antigamente. Já melhorou muito. bastante. Mas posso te falar? Vou tirar. Então, só para isso é vocês bastante. saberem como a gente bobeia. Eu não sei se o que eu vou dizer também vai ajudar para você corrigir. Por 3 vezes nós arrumamos o carburador, fui dar uma volta, pegou. Meu, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, sujou de novo. Olhou e fez batata, sujou de novo. 3 vezes, porque o sistema estava sujo. Então nós esvaziamos. Isso já não acontece numa... Injeção já é mais difícil. Quando você vai fazer a injeção, você troca todo o sistema de... Você já... Não, mas acontece. Acontece. Mas ele- Acontece. Acontece Ele não deixa carburado. também? Não injetado. carburado, não carburado. na injeção Quando você também põe uma acontece. Fulltech, vai, da Você vida. suja o bico, sim. Sim, Você mas suja. o bico Não, suja mas com o passar do tempo. mas o bico não, E você tem o o bico não dá, pré-filtro, o bico tem não dá filtro. Não é essa. igual. O bico não acontece isso. Tem O que que acontece é quando ele O cai bico, no... quando abre o bico, é caro. Não, aí acabou. Não, mas eu tô dizendo Quando assim. é a cor. Isso sim, Quando a isso bica sim. é boa. Foi Eu boa. tô dizendo que você coloca, quando entra no giclezinho, aquela coisa, Ah, entupiu, puta, toda hora tira e O limpa. que acontece? Lá, quando você troca, não precisa mais fazer isso. Não. Acabou essa boca. Não, porque não tem carburador. Como é que Não, vai então, tirar? é o que eu tô dizendo. Vocês podem Então, tirar o deixar ele bico. falar? agora pode, desculpa. Edu, qual a palavra, por favor? Obrigado. Desculpa. Qual é o problema? Eu falo, eu sou fã do carburador, me criei na oficina, o seu José, o Zezinho, pai, beijão, abraço no coração, trabalho até hoje. A oficina do meu pai tem 55 anos de portas abertas em Cascavel. Se fosse meia boca, não tava todo esse tempo aí, né? Então eu tenho lá minha caixinha de trabalhar, eu tenho os medidores de clê, tenho as liminhas triangular para você acertar para cada Você carro. falou que é o que o seu pai mais gosta de trabalhar, né? Carburador, pai gosta, carro antigo, enfim. Eu também gosto. O que Só não gosto de montar, desmontar eu adoro. Olha, pessoal do MG Clube, vocês tudo trabalham com o Eduardo, que é maravilhoso,
Mas o pai dele tem todas as pecinhas, né? Vocês vão até lá regular. É. Essa Com certeza o esses carburadorzinho vai ficar MG melhor. Então ele vai enfiar você umas gosta de injeções. MG? Pô, uma delícia, né? MG, um MGTB, MGTA, MG não sei das quantas, são maravilhosos, eu gosto. Viu? Eu Quando gosto. tá Tanto redondinho. tá aqui, ó. Viu? Quando tá Ó. redondinho. Ah, é demais. Qual que é o problema? Qual que é o problema do carburador? O carburador é antigo, uma peça antiga. Quando ele foi montado, quando ele foi construído, quando ele foi fundido a peça, era para se usar um tipo de gasolina, um tipo de combustível. Hoje acabou. Veio passando, veio evoluindo os combustíveis, né? Eu não sei que evolução é essa, mas veio evoluindo. Decadente. Isso. Hoje nós temos aditivos, nós temos várias químicas ali dentro e A nós partir do mês temos, que vem, 30% de álcool. na verdade, tem alguns postos aí que já tem uns 2 anos colocando Mas esse você terceiro. usa isso sempre. Não, mas Você agora usa. a lei Agora vai pra autorizou. 40. Não, mais 30, ou menos. 30. Agora não. Tá com A gente 20, já, a gente tá já com usava. 25. Era Vai pra 25, 30. a gente Esses já usava postos já vão pra 30 de 40 receita. agora. Agora eles vão para 45, 50. 50 Que o álcool, eu vou dizer assim, ó, na minha opinião, Álcool é a melhor que gasolina com essa porcentagem de álcool, a nossa gasolina ruim com essa porcentagem de álcool, ela melhora. Melhora. Porém, o nosso carburador, o Não nosso aguenta. material, ele não é feito para isso. Então Ele ele começa a derrete. soltar, ele vai esfarela. esfoliando, esfarelando, ele deixa aquela geleia no fundo do carburador. Então, assim, Mas tem Eduardo... que dar os banhos, né? Também fala pros caras, senão os caras vão desmontar. Não, tem os Pega banhos o carburador, de dá um bico, banho. tem, mas Aí pelo não- menos você ajuda um pouco. Mas não é Um pouco. Não, não é a infelizmente, mesma não é a coisa. mesma coisa. Não é. Se você pega um carburador da época que, por exemplo, você Pronto. pega uma 2E, uma 3E, o próprio carburador de Fusca, quando veio na época, na era álcool, esses carburadores você abre, os Até carburadores hoje são estão bons. zero por Até hoje é dentro. bom. É São novinho, lindos. é não prateadinho lindo. Isso. Abriu hoje um tava preto. Não é o que? Um Solex? É isso? Tem várias Tem marcas, também, Brosol, tem Solex, Weber, tem de tudo. Rolex. Aí o que acontece? Não é ruim se tem um carro carburado. Ai, Eduardo, mas está indo contra você. Mas não é, a verdade é essa, não é ruim. O que você tem que fazer? Aquilo que eu te falei para os seus meninos fazer aqui toda semana com as tuas motos, com os teus carros. Vai ali, bate na partida uma vez por semana, deixa funcionar 10, 15 minutos, aquece todo o sistema, faz circular o combustível, né? Fez isso aí, você vai ter um motorzinho regulado por uma vida. Entendeu? Eu jogo WD, tá errado? Não tá, o WD é excelente. Puta, eu sempre, quando vai funcionar os carros parados que não vão andar, antes disso dou um WD, dou na partidinha, ele fica com aquele, né? Ele tem que ficar até cheiroso agora, o WD é cheirosinho. Ajuda. Mas o ideal é você funcionar. Não, sim. O ideal é funcionar, o motor aquece, os nossos combustíveis hoje ele tem água. E a gasolina não dura no tanque também, hoje fica podre. O que acontece? Você desligou Mesmo o seu a carro, Puta, Não, podre, nenhum. fica um podre. você desliga o seu carro, aquela gasolina que acabou de queimar dentro do teu cilindro, ficou o vaporzinho de água ali dentro, a água vai começar a corroer. Então, se uma vez por semana você funciona e esquenta, não dá tempo de correr o teu cilindro, os anéis. Então, o teu motor vai durar mais tempo. Então, eu falo, tem carro carburado na garagem? Ah, Eduardo, eu não tenho tempo de andar. Não precisa andar, Cristão. De manhã cedo, todo sábado, toda sexta, bate na partida, deixa 15 minutos funcionando, desliga, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser, deixa teu carro parado lá. Mas funciona teu carro toda semana. Ajuda, isso aí funciona carro, moto, enfim. É o uma cara da maravilha. Land Rover lá tem que ligar toda semana. Vou fazer uma pergunta, pode? Aqui? Pode. Se os seus ouvintes não falarem, esse cara é burro pra caramba, Não. mas desculpa aí. Mas Eu posso falar. Eu tenho carro, mas eu sou meio burrão, assim. Sabe o né? que eu falo Então, nos às vezes, cursos? eu erro. Às Quando eu vezes. dou curso ou palestra lá, eu falo, para mim não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não pergunta de vergonha. Porque toda pergunta, ela tem a sua validade. Eu posso não saber de várias coisas que vão falar de mercado de imóveis aqui, eu não sei falar Aí nada. é a minha praia. Aí, ó, viu? O doutor já quer vender, viu? Não, mas então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma F100, é 1960. E ela tem um motor de um motor de uma F1000, 90 mais ou menos. É um motor 4.3, se eu não me engano. Se ela é 90 ou 4.9, não é? 4.9. 4.9, tá vendo? Tá vendo? Fala com o cara que 4.9. tem. É um 4.9. Eu quero colocar um sistema desse nela. Embora ela nunca me deu problema com a carburação. Nunca. É um carro não, que só eu um pouquinho. A tua... Eu acho que ela não tem carburação. Não, é isso aí que eu ia É perguntar. isso que eu ia te perguntar. A 4.9, ela é Ela injetada. já tá no sistema. Ela é injetada já. Já é injetada. Porque ela não tem injetada. carburador. Então, Vou fazer uma tá pergunta. vendo que eu sou burro? Ela pergunta que eu ia fazer isso, que eu ia falar que tinha carburador. É que é muito. Eu tenho alguns carros que eu me confundo. Não, eu acho que ela não tem carburador mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu abriu o capô da caminhonete. É um negócio prateado em cima aqui, ó. É em aquele cima aqui. prateadão. É injetado. É injetado. Ela sai de emissão do OLK, passa
cai o filtro do lado Isso, esquerdo. pronto. Injetado. Então, mas o que eu queria te dizer é isso. Então eu posso, é a mesma coisa que você fez com o carro do... Eu Tu posso colocar colocar uma no injeção meu programável. para ela melhorar a potência dela, que ela é um pouco xoxa. Isso. Pode. Tá. Embora ela anda bem, mas Sim. Igual fez o meu. Isso. Mas dá pra melhorar. tá, dá pra gente fazer Tá. um sistema. Beleza. Negar, anota na agenda aí semana que vem voltar aqui pra São Paulo. Não, Vai. pode. aliás, Opa, você vai mesmo. Você vai ver que vai. Aliás, a Depois a gente gente está vai com a ideia de conversar. montar um espaço, né, Paulinho? Nós estamos Para carros antigos e tal. nós Para vamos- cuidar dos estamos- nossos carros. Eu né? acho também. Eu Pô, estou imagina. vendo um espaço aqui próximo. O Wilson não sabe ainda, mas o Ale. É que você está faltando muito no grupo aqui. É. dos Não, carros. mas eu. Mas nós estamos vendo É, um nós espaço estamos vendo para espaço aqui em cuidar. Santana de Parnaíba. Inclusive, diz que ele pra não veio, isso. diz que ele não veio na sexta-feira aqui, que diz que ele tinha um cara do Paraná que ele não conhecia, diz que ele não conversa com estranhos. Exatamente. Fiquei chateado, hein? Muito pelo Mas é contrário. por Se aí. você Chateado, soubesse, hein? se você soubesse a raiva que eu passei sozinho, porque eu queria ter trazido o carro para você mexer e não pro cara que eu tinha tratado. Eu até conversei para ele. Ele falou. Não, ele me falou na quinta, falou, vai o Edu lá, meu amigo, blá, 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 blá. Falei, puta, eu marquei com o cara, sexta-feira ele vem, largou a oficina, marcou o dia exclusivo para vir mexer no meu carro em casa. Eu falo pro cara, não vem não, porque não, você percebe? Não, Eu tá também acho que não certíssimo. posso- Não, tem que ter respeito. Respeito, respeito. o cara largou o cliente que ele tinha lá, tinha Tem que tudo. ter E respeito. quer saber? Ele não resolveu o problema do meu carro. Porque ele Vai teve... resolver agora. Não, então, agora seria um Não, motivo, então, um a motivo. ideia É que você vai Wilson, embora, né? a ideia, Wilson, mas a Wilson, nossa A ideia, gente só esqueceu de falar que você está no jogo com a Você gente. tá Não, também, com certeza. E a tô nossa junto, ideia tô junto, é tô montar junto. um box pro Edu vir fazer. É. Não, lógico, aqui eu acho e que pra cá. seria ideal. Pô, se o cara não estiver aqui, não serve. Lá, vamos nós três mexendo nos carros. Você, porra, você vai ver o que é Não, cara mas ele processado. A gente faz por Vocês vão ver videoconferência. o podcast dos Nós vamos fazer processados. por videoconferência. Vamos começar nós Ah, é. mexer Que por igual que- videoconferência. Nós tá? vamos começar colocando aquele sistema da internet nos carros. Vocês Vamos começar sigam o por nosso isso. podcast que vocês vão gostar. Boa essa, gostei. Não, mas legal, pesado. Eu acho que assim, ó. Quando eu Desculpa falo... a brincadeira. Não, quando eu falei eu falei pro Alexandre, pô, vamos fazer aqui, pô, lugar legal, fazer um podcast. Eu falei assim, Eduardo, mas eu não entendo nada de carro. O Paulinho conhece alguma coisa, o Wilson conhece alguma coisa, mas eu não conheço. Mas o conversar, isso aqui é legal. Não, lógico. E vai lógico, cada vez, lógico. vai aprendendo, vai conhecendo mais. E é importante conhecer. A gente que gosta de carro, Não, é importante lógico. conhecer. Não, e outra, várias áreas. aprender, né? Porque a gente quer conhecer, mas tem que alguém que. A gente Por isso que brinca. tem um professor ao lado aqui que. Brincadeira, o Edu, os dois participam, tá? No Fora do Passeio tem alguns grupos que eu participo e clubes que eu participo, que eu sou sócio de clubes de carros antigos. Eu sei que eu vou obrigar todos a escutarem, tá, esse podcast. Não, mas com certeza. Eu vou obrigar mesmo. Com Eles certeza. estão obrigados já, tá? Você vai entender o que aqui nós sofremos com o carro, tá? Que você vai ajudar muito toda essa turminha. Você pode ter certeza disso. É uma coisa que, olha, gente, eu vi o que ele fez na caminhonete do Ale Cardoso, tá? É só olhar a cara dele de feliz que vai viajar amanhã para Itajaí. Itajaí. Para Curitiba, depois Itajaí. Esse aqui só vai de carona, não é para trabalhar não, porque o carro já foi trabalhado. O quanto você vai ajudar, porque a gente tem a nossa turminha, mais do MG Clube, mais do Alfa Romeo Clube, que são pessoas que gostam de andar de carro, gostam de passear. E às vezes muitos ficam com receio de sair, puta, não deu para ir porque deu isso, Esse aconteceu carburador não vai aquilo, funcionar, aquilo, vai dar aquilo outro. sujeira, vai dar não sei o quê, vai dar um Só com esse papapá. papo que a gente está tendo aqui hoje, essa mudança, você pode, você não vai perder, como você falou, você não vai perder o original, mesmo sendo, como você falou, para a linha nacional, esse teu, A TBI. a TBI, Aham. tá? Aliás, ele não terminou Weber- na TBI, né? um Weber Você 44. falou, faltou um finalzinho da TBI Já depois. vamos Para você finalizar. encerrar Eu essa acho, TBI também. eu acho que um Weber 44 ou um Solex 22, ele é universal. Sim. Então ele serve tanto para um Chevette como para um MG, Para qualquer carro. para qualquer carro. exatamente. Inclusive já tem MG utilizando nosso sistema. Então, olha, tá vendo? MG Clube, olha aí, ó. Não, gente, vida moderna, vida moderna. Vamos andar de carro, mas sem sofrimento, né? Não, exato. Sem O que eu sofrimento, queria é sem andar com sofrimento. segurança. É isso que eu senti no meu carro agora, E entendeu? assim, né? Aquilo que eu sempre falo, carro na garagem não conta história. Não tem graça, né? Não, Não tem tem que rodar, graça. tem que rodar, tem que Tem botar graça. para rodar, tem que brincar. E eu queria fazer só 2 comentários aqui, bem rapidinhos.
Então a nossa TBI, você já tem toda a parte eletroeletrônica ali, então fica muito mais fácil. Porque antes quando você precisava injetar um carro, você tinha que tirar o carburador, tirar o coletor de admissão, ou se o teu carro já tivesse alguém produzindo um coletor injetado, você trocava o coletor, ou às vezes em muitos carros tem que furar, soldar, fazer flauta. Então, por exemplo, só para você esclarecer melhor, que pode ser que alguém como eu aqui não esteja entendendo. Não tenho nada, arrancamos o meu carburador fora. Primeira coisa, vou colocar esse TBI. É isso. Isso. Então, eu evito aquela furação para furar as laterais. É isso que nós vamos ganhar com essa TBI, é isso? Quando a gente vende um kit completo, que a gente pode vender só TBI, pode vender um kit completo, quando a gente vende um kit completo, a gente fala o seguinte: se o cara for meia boca, num dia o carro está pronto. Se ele for ruim, em 2 dias. Tá? Por quê? Quando a gente vende um kit completo, ele vai com tudo. Nós fizemos agora, tem o PC, que é o nosso eletricista, o Farikoski, forte abraço para o Farikoski, que fez o chicote do seu carro, ele faz todos os meus chicotes. Ele é um parceiro meu, quando a gente sai viajar, quando nós fomos agora no passado, nós saímos para amanhecer uma segunda-feira de Cascavel, saímos 4 horas da manhã, nós chegamos ao meio-dia em Três Lagoas, Sim. que fiz com São Paulo. Fomos fazer o Maverick, que tem o apelido, o nome dele é Bronco, que é da esposa do seu Antônio, eu esqueci o nome dela agora. Nós chegamos meio-dia, começamos a trabalhar 1 hora da tarde, e às 6 horas o carro estava funcionando, de carburado e injetado. Ficamos até no outro dia para fazer uns acertos, negocinhos. No outro dia, meio-dia, fomos mais para frente. Fomos no estado do Goiás, na cidade de Mineiros. O seu Jair, que trabalha trabalha nas fazendas do seu Pedro, esqueço o nome do seu Pedro, o sobrenome do seu Pedro agora, tem uma coleção maravilhosa de carros. Chegamos então lá na terça-feira à noite, trabalhamos quarta, quinta, sexta-feira de meio-dia, viemos embora com 3 carros, tem os vídeos aí, 3 carros transformados, 2 F100 e um Landau transformados de carburado injetado. Então assim, com esse equipamento fica mais fácil da pessoa fazer o serviço. Então, a gente vem a Inject Solutions vem desenvolvendo esses equipamentos para cada vez mais facilitar a vida do usuário. Deixa eu fazer uma última pergunta, porque eu já estou tomando seu tempo, Não, é muita tranquilo. pergunta. Eu tenho um Ford 51. Esse meu Vende. Ford... Vende. Eu não vendo, eu gosto. Eu Vende. gosto. Vende. Gente, eu vou contar rápido para vocês. Eu começo com... Eu tenho 29, eu tenho 37, eu tenho 46, eu tenho 51... aí eu tenho as caminhonetes, eu tenho caminhonete 49, eu tenho caminhonete 60, eu tenho uma Vai mandar caminhonete... foto pra gente disso? Não, depois posso até mandar. Mas você conhece que você já foi. Eu sei. Mas pra gente colocar ali nos vídeos, Não, isso é pra gente põe, a interessante. gente põe. Mas então. E aí, mas assim, eu gosto. Agora você vai falar, puta, você vai aonde com o carro? Eu vou até ali e já volto. Mas não vou, Na verdade, eu não vou longe, eu não vou longe. Ele não vai dirigir, ele vai do lado. Eu ainda, às vezes eu mando eu É o boto motorista que leva, ele vai do lado. porque o cara manja. E Ele o cara... fez isso num passeio nosso. Eu pro fui, Guarujá. Com o Mustang. Pegou um Mustang bonito, lindo. Parabéns pelo Não, Mustang. obrigado. Aí, pô, eu tô vendo, chegou lá no. Mas tudo se encontra no, dirigido, se né, encontramos no cada frango Todo mundo vai assado curtir, eu fui de lado. Da Imigrantes, né? Aí eu vejo o Wilson chegar lá do lado, né? Eu falei, Wilson, o que aconteceu? Ele falou, não, ele vai dirigindo, eu vou aqui curtindo. Eu gosto de ver o carro, sabe, movimentando, ver a paisagem, ver sossegado, sem me preocupar. Viu? Tanto que nós voltamos, o carro veio quebrando, o carburador ferrou, o câmbio foi a terceira para o espaço. Eu prefiro passar nervoso do lado do banco. Vou te perguntar uma coisa. Sim. Tu é feliz assim? É lógico que eu sou. Pronto. Acabou. Viu? Acabou. É lógico que eu sou. Acabou. Você foi contrário a mim agora. Não, viu? Mas é verdade. Não, mas posso te falar? Não, eu mas gosto de dirigir. eu gosto. Não, Não mas tem pessoal que gosta de Harley? Tem. É feliz. Bullying. Não, eu gosto de dirigir, eu também já dirigi muito na vida. Eu já tenho uma idade que já posso dizer para vocês que eu já Alguns quilômetros. já andei um pouco de carro. E agora eu gosto de curtir. Mas não que eu não dirija. Eu dirijo, eu gosto de dirigir. Mas esse teu sistema pode ser que vai me deixar mais alegre. Percebe? Mais confiante, talvez. Mais confiante, É, com certeza. Alegre é porque eu vou estar confiante. Confiante. Melhor do que você larga o carro sozinho e de repente começa o carburador lá na frente. Lá. Aí encosta e tira. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu já não sou mecânico por causa disso. Eu não tenho paciência de mexer.
Então, essa que dá. Mas eu ia falar alguma coisa, eu perdi a conversa. Desculpa, gente, desculpa. Parte, é Eu assim. ia falar uma coisa, Mas isso eu aqui não é lembro o que deixa, que é. essa aqui é deixa pro segundo podcast, nós vamos fazer Ah, aqui com uns 15, 20 certeza, dias com aqui, né? certeza. Com Vamos. certeza. Beleza? Ah, não, desculpa. Agora eu Pode, lembrei, pode. pô. Se você que me cortou. Eu? Eu queria falar do Ford 51. Do seu Eu 50, tenho um verdade. Ford 51, mas isso eu queria porque isso tá na minha cabeça. Ok, vamos lá. Que motor que tá nele? É um originalzão. É um original dele, Tá. mas é um V8 V8 todo novo, todo feito. É um 283. É um 283, eu acho que ele não, acho que ele é um 302. Ele é um 302. Então 305. Ou 283 ou 305. Não, ele é um motor de uma. Bom, Tá bom, que vamos seja, lá. desculpa. Aham. Mas eu acho que ele é um 282, eu acho. 292? 292, 272 são Ford. Não, dele é Esse é Ford Ford. 51. Ah, um Ford 51? Não sei por que alguém falou Chevrolet. Você falou Não, Chevrolet. não, ele é um Ford. Você falou Não, Chevrolet não falei aqui. não. É que eu Não tô falei falando, não. ele é um Ford. Desculpa, Não, desculpa, então, eu desculpa. acho que ele é um 2. Desculpa, pessoal, desculpa. É a Não, faz idade, parte, é a idade, faz é a idade, é a Faz idade. parte. Ele é, Não, então 292 ou é um- 272. eu acho que ele é um 292. Mas Um tudo bem. 292. E ele já tá com câmbio automático. Não, esquenta nada, tá andando maravilhosamente bem. Eu nunca Não, tive. ele liga. Não, ele liga assim, pelo contrário. É um dos melhores carros que eu tenho em termos de andar. Ele tá com escapamento. Aquele Furado. que você. Não, que furado não tá. Tá vendo, gente? Não dá para ter um amigo desse. Mas ele tem escapamento que você muda a frequência, Sim, ele sim, mais é. baixinho, mais alto. O carro tá legal. Estou, inclusive, arrumando ele algumas coisas, mandei baixar a suspensão. Eu queria melhorar um pouco o motor dele. Eu te pergunto, colocamos um sistema desse, nesse motor? Pode. A pergunta Ele é, tem freio a disco, ele a já tem freio a pergunta é, disco. a pergunta é, o quanto você quer melhorar o sistema? O quanto te agradaria? Não, Quanto... eu não quero Posso? melhorar muito, porque ele não é um carro, é um Deixa eu carro só 1951. complementar, que muitas vezes a gente fala assim, quando você quer melhorar, o que você quer no carro? Você quer Por favor, por favor. você quer um carro de arrancada rápida ou mais velocidade Eu final? quero um carro Ou os que dois. anda mais rápido, Eu gosto. Mas aquele que vai arrancar rápido, Não, você sabe que ele arranca então você rápido. quer mais Você sabe que esses final. motores arrancam Ele rápido. Você torque. quer mais Eles têm velocidade torque. final. Mas eu quero que seja um motor forte de continuidade. Você entendeu minha pergunta agora? Tá entendendo? Sim, sim. Porque eu tenho um motorzinho carburado com quadrijet. Esse não tem quadrijet. Ele é um. Ele Jetinho. É quanto É. simples, esse é quanto simples. Mas a outra caminhonetinha que eu tenho é uma quadrijet. Eu coloquei um câmbio de performance, ela é automática, mas ela tem um câmbio. Aqueles, sabe? Aham. Primeiro é. Bum, bum, bum. Porra, é um capetinho. O legal do capetinho. Hidramático é que você tem vários equipamentos que você Uhum. pode colocar nele. Esse é outro. Esse era uma 51 que eu tenho. Mas eu queria fazer nesse carro. Então, não sei se alguém tem um interesse desse, ele vai contar. Pode ser a próxima, se você quiser. Também, Não, tem bem problema. rapidinho pra gente finalizar, dá pra falar assim, O que a gente colocaria nesse carro? dá pra você permanecer carburado sem problema nenhum, dá pra colocar uma injeção. O que eu faria? Tira os dois cabeçotes dele, tá? Esses motores são mortos de taxa de compressão. Todo motor V8 da era carburada, quando eu falo morto, é morto. Tem motores Sim, que saem de sim. fábrica aí com 7 de taxa. Porque antigamente você tinha uma gasolina com uma octanagem alta. Hoje nós temos a gasolina sem octanagem e com álcool. Então nós estamos com o motor morto de taxa. Você pega um motor desse, você não precisa nem fazer retrabalho interno de cabeçote. A gente fala calçar a mola, a gente calça as molas do cabeçote para ele poder girar um pouquinho mais. Corta o cabeçote, faz a taxa certa para ele. Você ganha brincando aí 20, 30 cavalos no motor desse e permanecendo carburado. Se colocar injeção, mais um 10, 15% em cima. Quer dizer, vai para 200 e É poucos que na verdade é o seguinte, esse motor dele, se for um 292, Tá Ele é um cavalo. 292, quase certeza. É, Ele é um se ele for um, 292. ele vai ter uns 130, 140 cavalos de potência real. Real. Eu acho que eu Ele tá tava vendo, ele deve ter no- 160 cavalos esse carro. Potência real, eu digo que é menos, sabe por quê? O motor 302, que a fábrica, né, a Ford falava Sim. que tinha 200 cavalos, a 190. potência real dele é 155. Entendi, Tá? entendi. Porque antigamente eles faziam potenciadinho, Entendi. que era potenciadinho. Uma sala, E com aquele peso, porque o carro é um peso, que você uma sabe. sala, né? o motor não tinha alternador, não tinha Tinha bomba nada, d'água, era não tinha livre. nada tocando, era livre. Ah, tá. O volante não tinha volante, eles Sim. davam partida pela Aí frente. calculava ali, né? Isso, potenciadinho. Hoje, potência sai dele, que é a potência real hoje, 155 cavalos. Então, o teu motor é alguma coisa em torno de 130, 140 cavalos. A gente chegar ali nos 190 cavalos, 180, 190 cavalos, é possível sem você gastar um rio de E dinheiro. o que é isso, uma velocidade? O que dá uma velocidade dessa? você acha? Aí vai depender do que a gente tiver de conjunto
de relação O de câmbio é se bom, for- eu não sei o que tem, Então, mas é um câmbio bom. tá, é um câmbio muito- hidramático ou manual? Manual. Manual. Manual de 5 marchas. Tem que Eita. ver se a quinta é... 5 marchas. tem que saber se Esse a é quinta... overdrive. É, A se é quinta é over... overdrive, não é marcha. Não, tem que saber. Não, Não, a quinta com certeza é primeira, overdrive. segunda, terceira, Não, quarta. mas Eu não sei, não sei. Da quarta para quinta, quando você instala a quinta, quando você coloca a quinta marcha, Você sente que o motor dá uma caída boa? ele cai ou ele sobe? Não, ele não sobe. Então, Em quinta ou overdrive. É overdrive. Então, se você Em tem... quinta ele não sobe. Ele Acomoda, ele tira o ele sufoco, acomoda. exatamente. Ele tira o sufoco Então, da quarta marcha. overdrive, é um E overdrive. vai embora. Aí ele anda. Vai, mas É um ele não carro- tem é um força. carro hoje que Mas anda- ele não tem força É um carro pra que anda subida. Você tem que 180 colocar- Aí tem que ir voltando. Tem que ir voltando. Entendeu? Mas é Então, um carro que anda overdrive. 170, 180 Se por hora você, brincando. se você tiver reta Na boa, reta, isso, na é reta, na indo Castelo. embalar, Tô falando de Castelo. Só andei na isso. Castelo. Eu não sei Cara 80 de por hora, assustado. 170. Então tá bom que você quer mais com o carro. Não, mas não é É isso. 51, cara. Empurrando, ele vai bem. Eu quero que ele ande sozinho. Quando Ele eu quer que ele acelerar, chegue. Você tem quantos anos? eu sei. Você tem quantos anos? Não Eu sou vai de falar. 57, pô. Então, e você consegue andar tudo isso? Eu sou de 57. A diferença do carro pra mim é um pouco, ele é mais velho que eu. Mas sabe o que ele quer? Ele quer o que a gente fez com a sua caminhonete. Eu quero um torque. A sua Pronto, caminhonete, torque. ela, se a gente continuar Foi a acelerando, pergunta ela que eu te vai... fiz. É Ela torque. vai indo, O que, né? que vai acontecer? Então, é isso Agora que eu você vai quero. chegar mais cedo. Tá É o boa que ele quer. pergunta, Ele eu quer quero. chegar mais cedo na cidade. Isso, eu quero ele, torque. ele quer arrancada, É, ele quer viu? torque. Eu quero torque. Ele não quer final. Colocar taxa no seu Não, o motor. final é Não, o final é 180, nem consequência. dá pra andar Final 180 é num carro Segundo, desse, que dá mandar pra medo, né? Cascavel? Eu vou levar pra Cascavel, meu. Não vou nem fazer aqui. Eu já vou levar lá, deixo lá, vou viajar. Você não Você vai sabe. fazer lá? Quando é que é? Pra Ah, tirar essa pra- fiação, Ah, fazer Ali não vai ser em esse agosto? Você negócio ia deixar o forjado. carro? Como é o nome, o negócio forjado que eu vou fazer? Estão em Biela. Estou em Biela. Não é em agosto? Em agosto. Pode ser que deixe aqui em Santana. Já? Tá Ah, bom. se montar um esquema aí, lógico. A gente não sabe. Lógico, lógico. Vem novidades por aí. Novidades virão, pessoal. Fiquem atentos. Calma. Gente, Paulinho, obrigado, viu? considerações finais, por favor, e da sua parte. Puxa vida, começar comigo? Sim, senhor. Que sacanagem, hein? Ó, delicioso o papo, gostei muito. A gente. Faz bastante tempo que a gente está conversando aqui, pelo jeito, né? Eu sou também. Se deixar, fica mais 2 Se horas. deixar, Não, chega, fica. para. Não, Fica, para, fica. chega por hoje. Desculpa. Não, tranquilo. Uma delícia, obrigado, Edu. Eu que agradeço Obrigado. a presença. Olha, por ter deixado a gente ficar aqui com você e ter apresentado, né? Ele me apresentou Edu, para nossa turma aí, né? Tá aqui, ó, uma delícia. Assistam depois. Quem não assistir vai apanhar. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Vou eu? Por favor, doutor Luiz. Gente, realmente foi um imenso prazer estar aqui na casa do Alê, conhecer o Edu. Foi Paulinho também, é o nosso grande conhecedor de carro. A gente está sempre grudado. Desculpe as perguntas meio bestas que eu faço, mas embora eu tenha um monte de carro, meus carros são tudo carburados, tá? Então eu tenho que me ferrar lá, limpar todos os carburadores. E tem uns três carrinhos só que tem injeção. Então hoje para mim foi interessante. Aprendi também, consegui saber o que é um TBI. TBI. Mas se falar ITB também não é errado, tá? É, né? É. Tá bom. A ordem do Mas, trator não terá viaduto. mas isso é bom para todo mundo, para vocês saberem também, porque antes de ter que fazer todas aquelas furações no carro, aquelas coisas lá que não fica legal, mas não fica legal. Tá entendendo? Porque quem tá olhando não sabe, mas depois que você tem, você vê que aquele monte de furinho não é legal. Então essa peça aí deve ser uma peça realmente interessante. E obrigado aí por aguentar a gente aí. Até a próxima. Espero que um dia vocês estejam com a gente aqui tomando um vinhozinho. Com o maior prazer. Tá convidado. Edu, eu quero agradecer. Gostei muito do nosso papo aqui. Tô aprendendo ainda, né? Sou o mais novato nessa área aqui. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou muito feliz com o trabalho que você fez no meu carro, com essa linha de, assim, você simplificou muitas coisas. Você vê que vem pessoas que mexeram no carro, que quer reinventar a roda. E, às vezes, não é o caminho, alguma solução que é prática, você é muito didático, você explica que a gente consegue, de uma forma que a gente consegue entender, não fica com enrolação. E eu estou muito feliz com o trabalho que você fez para mim, no carro, na moto, tudo. Tá bom? Obrigado, Edu. Obrigado. Eu agradeço imensamente aí você ter aberto a porta da sua casa, né? Pra gente. E quando eu falo aberto a porta de verdade, porque estamos hospedados aqui, né, Grace? Família aí. Prazer. Abriu as portas da casa, estamos hospedados aí.
e trouxe a gente aqui na caverna, né? Que o É, espaço não é brincadeira, não. E apresentou duas figuraças aí pra gente e os caras toparam de vir aí. Obrigado, maior prazer. Obrigado, Paulinho, Muito obrigado. obrigado, muito Wilson, obrigado. Legal. Alexandre, pela oportunidade de estar aqui. E, pessoal, a gente espera, se não aqui, em outros momentos, estar com essas figuraças aqui e trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de bate-papo, trazer informações para vocês. Então, muito obrigado. A gente vai deixar aí depois, o Joãozinho vai na edição dos vídeos, vai deixar o contato de todo mundo. Vocês sabem, os caras aqui são conhecedores de carro, têm contatos, de repente alguém aí, mas eu queria comprar um MG para mim, queria comprar um Rolls Royce, queria alguma coisa. Entra em contato com os caras aqui. Queria um Fusquinha. Aí, ó, beleza? Mas não quero vender, não. É sempre assim. Você sabe que, às vezes, de tempo em tempo, eu faço alguns carros para mim lá, né? E a Grace, ela não é a maior admiradora de carros antigos. Ela fala assim, você vai fazer? Não, tô fazendo para vender, amor. Aí, eu boto para venda, ela fala assim, por que que o teu é 200 e o pessoal vende os deles por 50? Porque eles não sabem o que eles têm na mão, eu sei. Aí tudo bem que demora 2, 3 anos para vender, né? Não importa, né? Não importa. Então a gente fala que é o quer que você tem. A gente fala que quer vender, mas daí o preço, o cara fala assim, Não. mas você não quer vender. Então, a ideia é essa. É essa. Eu sempre falo, né? Um dos maiores medos é eu morrer e ela vender as coisas pelo preço que eu falo que pago, né? Eu já Não dá certo. percebi isso. Vender meus vinhos, meus carros vai ser uma desgraça. Pessoal, obrigado aí pela paciência, Obrigado, pelo valeu, tempo de hein? vocês. Fiquem Obrigado, aí com Deus. obrigado. Não esqueça aí, ó, a gente vai deixar o contato pessoal. Marca os caras aí nas postagens que vocês fizerem aí, beleza? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.